Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder está recebendo hoje o jornalista, secretário de comunicação do governo do estado, Kleber Lima. Nos últimos tempos, Kleber Lima se tornou o porta-voz do governo do estado, principalmente diante da crise pela qual passa o estado de Mato Grosso e também o próprio governo do estado. RGA do 10º dos poderes, a crise na saúde, enfim, assuntos polêmicos estão em pauta. Participa comigo aqui nessa entrevista João Edson, que é analista político, cientista político e também professor. Jornalista Kleber Lima, obrigado pela sua presença aqui no Conexão Poder. Eu gostaria de começar falando com você sobre o assunto da semana, que foi a tal da RGA, novamente a polêmica da RGA. O governo decidiu, ou encaminhou uma proposta para a Assembleia, para não pagar a RGA na íntegra e sim parcelar, assim como aconteceu no ano passado. Como é que o senhor avalia essa decisão do governo, secretário? É uma decisão acertada ou vamos ter de novo aquela novela que tivemos a semana passada, não, o ano passado, com brigas na Assembleia, com brigas entre sindicalistas, greve? Eu acredito que vem uma greve por aí depois dessa, né, professor? E aí, Kleber? Bom, olá, André, olá, João Edson, olá a todos os internautas que nos acompanham. Primeiro vamos só corrigir o que você falou. A proposta é de pagar integral, sim. Né? Pagar 100% parcelado do valor, só que de forma escalonada. Né? Então, exato. A diferença aí é se é à vista ou se é parcelado. Primeiro eu vou dar um pouco de números para a gente lembrar como tem sido tratado este assunto no governo Pedro Táxi. Em 2015, o índice apurado para a reposição inflacionária era de 6,22%, que foram pagos, né? Em duas parcelas, sendo uma de 3,11 em maio e outra de 3,02 em setembro daquele ano. Mas foi 100% pago, um dos primeiros estados, inclusive, que pagou, né, naquele ano. No ano seguinte, que foi o ano passado, o ano de 2016, esse índice, porque a inflação estava em alta, ele foi de 11,28%, né? Que foi, na verdade, quando houve uma grande polêmica em relação à possibilidade de pagar ou não. O governo já enfrentava uma crise de arrecadação em função da crise econômica do país. Muitos não querem acreditar que a crise afetou Mato Grosso. Afetou de uma maneira menos drástica do que afetou outros estados, como o Rio de Janeiro, como o Rio Grande do Sul, né, como o Espírito Santo, mas afetou também Mato Grosso, né? Mas mesmo assim, o governo, ao final, conseguiu construir uma proposta também em conjunto com a Assembleia Legislativa, botou em lei isso e parcelou em 1, 2, 3, 4, 5 parcelas, né? 2% em setembro de 16, que foi pago, 2,68% em janeiro deste ano, que também foi pago, 2,68% em abril deste ano, que também foi pago, e há mais duas parcelas, sendo uma de 1,74 para junho agora, de mês que vem, né? De setembro. Que já é semana que vem, na verdade, mês que vem, e mais 1,70 em setembro. Aí conclui-se o pagamento também de 100% do RGA de 2016, ano exercício 2015, né? Sempre assim, os últimos 12 meses, né? E agora para o RGA de 2017... Que será pago, que sempre é pago no ano seguinte. 2018. Não, é que é o de 16, ano exercício 16, mas assim, eu prefiro, para evitar confusão, vamos trabalhar no ano ficou muito da execução, né? Isso. Então vamos trabalhar RGA de 2015, 100% pago em duas parcelas, RGA de 2016 em 5 parcelas, sendo que faltam duas, uma vai ser paga agora na folha de junho, né, que os servidores receberão até 10 de julho, e a outra na folha de setembro, que receberão até 10 de outubro. Já o RGA de 2017, o governo considerou com muita conta, a possibilidade de pagar ou não, né? Até agora nós não temos notícias de que nenhum estado do Brasil tenha pago o RGA. Essa é a verdade. Mato Grosso é o primeiro estado que avança concretamente e faz uma proposta aos servidores diante do cenário de queda na arrecadação, professor.
A equipe econômica anunciou isso numa coletiva dada na última sexta-feira, que no primeiro quadrimestre do ano houve uma frustração de receita, ou seja, o Estado deixou de arrecadar cerca de 300 milhões de reais em relação ao que estava previsto, né? Inclusive há uma queda na arrecadação se você comparar o quadrimestre, o primeiro quadrimestre deste ano com o primeiro quadrimestre do ano passado. E existe também um déficit em relação àquilo que estava previsto. Então é uma queda grande, muito considerável. A folha dos servidores, por exemplo, ela gira em torno de 600 milhões, nós perdemos meia folha né, fazendo essa alusão na arrecadação entre 250 a 300 milhões, se você considerar também os repasses federais, né, que também houve queda. Então, assim, para pagar, é aquela famosa síndrome do cobertor curto, né? Quando você tem um cobertor curto, se você cobre a cabeça, descobre os pés. Se cobre os pés, descobre a cabeça. É o que o Mato Grosso vive hoje, o Estado de Mato Grosso, o governo de Mato Grosso vive hoje. O governador Pedro Taques sempre desejou pagar, sempre foi um interesse dele, mas ele também não pode ser irresponsável de fazer investimentos ou pagamentos ou assumir compromissos que depois não serão cumpridos ou que, para serem cumpridos, vão representar um sacrifício de áreas essenciais do governo. Quais seriam essas áreas essenciais do governo? Tudo é essencial dependendo do ponto de vista, mas tem algumas que são mais essenciais. Saúde, sem dúvida. Sem saúde as pessoas morrem, né? Até mais do que educação, porque sem educação as pessoas pelo menos não morrem vivem, né? De uma vez, né? Vão viver mal, mas vão viver. Mas enfim, também é essencial a educação. O mais grave é a segurança. E segurança pública. Uma bala na cabeça, as pessoas morrem também. E uma relação muito forte, né, professor, entre segurança e saúde e educação também. Né? São três áreas. Mas também estrada é importante, levando em conta que Mato Grosso é um estado continental muito grande, estrada também é saúde. Pouco adensado, então você tem, por exemplo, municípios que nós fomos agora no mês passado realizar a caravana da transformação lá na região Nordeste ou Baixo Araguaia. Cerca de 1.500 quilômetros para o acesso de Cuiabá até Vila Rica, Luciara, lá na Luciara, né, São José do Xingu, Santa Terezinha, enfim. Tudo é essencial, mas tem prioridades nisso, né? Então o governador chamou a Assembleia Legislativa no primeiro momento, até porque os duodécimos dos servidores do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público já foram aprovados por leis. Os EGAs, o EGA, perdão, já foram aprovados, estão lá, deverão ser sancionados agora. O que o governo, na verdade, postulou, junto a todos os poderes, é que a crise afeta a economia do Estado, correto? O dinheiro que vai para os demais poderes vem dessa economia do Estado, a fonte arrecadadora é uma só, né? Não existe arrecadação do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria, da Unemat, que é uma unidade independente. O dinheiro sai do mesmo pacote. E outro, dinheiro não dá em árvore, né? Vamos diferente do governo. Tem o governo federal, federal, que o dinheiro dá em árvore. O governo federal ainda tem a possibilidade de emissão de moeda. É complicado, é uma discussão que muitos já quebraram países em função disso, mas ainda tem. O Estado não tem. O Estado, para ter arrecadação, ele precisa que a atividade econômica esteja dinâmica. O empresário paga imposto, enfim. Paga imposto e tal. Então, a ideia era que todos fizessem um certo sacrifício para sair dessa situação de crise, pagando o que fosse possível aos seus servidores, mas que fosse de forma isonômica, né? Porque nós entendemos que não é justo que haja tanta dicotomia entre as faixas salariais dos servidores dos diferentes poderes, né? E especialmente no caso do RGA, se a reposição inflacionária ela é legal, ela poderia, se houvesse sensibilidade de todos os poderes, que um tratamento isonômico também. Essa é a discussão que está sendo feita. Os poderes já manifestaram, segundo o que nós temos acompanhado pela imprensa, a dificuldade de abrir mão de receita, porque eles também têm o seu planejamento. 6 pontos. A deste ano ela ficou em 6,58. Quer dizer, é a inflação do ano de 2017. Os últimos 12 meses, de maio a maio. E ela é reposta no salário. Na verdade, de maio a abril, né? De maio de um ano a abril do outro. É um cálculo meio complicado de se fazer. Não, você já tem, a hora que você conclui o período, você tem. O que nós não temos ainda é a estimativa o número real do ano que vem.
Mas pela tendência de recuo da inflação, a estimativa hoje oficial, inclusive da União, do Governo Federal, do Ministério da Fazenda, é que ela fica em torno de 4. A gente está trabalhando com a estimativa para 2018 de 4,19. Né? Então a gente já tratando esse assunto conjuntamente, para não ter que o ano que vem voltar tudo de novo, nós construímos junto com a Assembleia Legislativa a proposta de se pagar, já aprovar em leis agora, na semana que vem, né? O RGA de 17 e de 18. O Estado, apesar de todas as dificuldades, apesar do déficit orçamentário, dessa frustração de receita do primeiro quadrimestre superior a 250 milhões, podendo chegar a 300, apesar da crise de financiamento nos serviços públicos, especialmente saúde, todo mundo está acompanhando, e nunca é tarde de repetir, é uma crise nacional, estrutural, mas que no caso de Mato Grosso atingiu um ápice, né? Não é mais possível conviver com essa situação sem se tomar medidas enérgicas. Então, diante desse cenário todo, ainda assim, o governo entendeu por bem, acreditando inclusive na reação da economia a partir do ano que vem, né? Isso é importante dizer, acreditando na reação da economia a partir do ano que vem, parcelar o RGA de 2017 em 3 vezes, sendo a primeira 6,58%, sendo a primeira de 2,15% em janeiro de 2018, a segunda de 2,15% também em abril de 2018 e a terceira de 2,14% em setembro de 2018. Né? E a de 2018, que também já seria aprovada na mesma lei que nós encaminharemos à Assembleia provavelmente na segunda ou terça-feira, de 4,19 a estimativa que seriam pagas em 2 parcelas, sendo a primeira de 2% em dezembro de 2018 e a segunda Só que de 2,14%. Está dependendo da votação da Assembleia ainda de aprovar. Calma. E a segunda de 2,19, que é muito número. Sim. A gente que está vendo o número já se confunde, quem está Exato. só nos assistindo. Imagina quem está em casa, né? Então deixa eu concluir o número. Então a de 2018, que seria 4,19%, em 2 parcelas, sendo 2% em janeiro de 2018 e mais 2,14% em março de 19. Né? Março de 19. Por quê? Porque nós acreditamos que até lá o Estado vai comportar. Isso gera, amigos, um impacto estimado. Os RGAs a conclusão do RGA de 16, que nós estamos fazendo esse ano, o 17 e mais o de 18, um impacto que é permanente a partir daí de R$1 bilhão para o caixa do Estado. 1 bilhão ano. Não, 1 bilhão é a partir dali. Né? Então hoje a folha que está em 600, ela vai sofrer esse impacto muito forte. Né? Porque não é só RGA também. 1 bilhão aí considerando inclusive outros benefícios que os servidores receberão. Por exemplo, os profissionais de educação. O governo anterior fez uma legislação para ser cumprida a partir desse governo, a partir de 2015, que dobraria o valor real do salário dos profissionais de educação a partir de 2015. Nós cumprimos, o governador Pedro cumpriu em 2015, os 7 quebrados, cumpriu em 16 e cumpriu em 17. Então, a rigor, isso gera uma categoria muito grande, a maior categoria de profissionais, de servidores públicos do Estado, gera um impacto grande, mais o RGA, mais progressões de carreira, que várias carreiras têm. Então, assim, no momento de crise como está, e é isso que balizou muito os debates internos no governo, e agora esse debate vem para a rua, né, é que isso seria prioridade. Você vai encontrar muitos segmentos aqui fora, os segmentos econômicos, produtivos, que odeiam a ideia. Né? Há uma demonização do serviço público e do servidor público, e que nós não podemos concordar com ela. Como diz o governador Pedro, nós temos aproximadamente 100 mil servidores em Mato Grosso e a esmagadora maioria, né, é de servidores zelosos, decentes, comprometidos, que realmente servem ao público. Tem uma turminha aí, viu? Servidor público, eu acho que nós precisamos traduzir um pouco as palavras, pensar um pouco nas palavras que saem da nossa boca. Serviço público é um serviço ao público, à sociedade. Servidor público é quem serve ao público, à sociedade. Eu não vou me cansar de repetir isso. Servidor público, secretariado, governador, Estado, poderes, todos existem por causa de uma coisa:
Sociedade. Se todos entendermos isso, que executivo, judiciário, legislativo, Ministério Público, defensoria, governador, secretário, servidores, comissionados, que nós só existimos para servir ao público, essa discussão fica mais simples de entender. Sim. Porque aí nós vamos entender o seguinte: o servidor é ao mesmo tempo cidadão, correto? Que consome escola, que consome o serviço saúde, que ele presta é o serviço que ele consome também, né? Energia elétrica, que consome estrada, que consome cultura. Sim. Enfim, ele não pode perder de vista essa dimensão dele de cidadão. Se ele entende isso, André, ele pode entender, olha, de repente eu não posso receber esse RGA, mas eu vou ter a garantia da escola para o meu filho. Kleber, ele não vai pensar assim. Não, mas enfim, lamentavelmente nem todos pensam assim, mas eu acho que é preciso fazer o esforço para que esse entendimento prevaleça. Pensar como deve pensar o servidor hoje. Ele vendo esse argumento da RGA ser parcelado, porque teria um déficit de 1 bilhão e tudo isso que você falou. Mas aí ele vai falar o seguinte: o meu salário 2 anos atrás valia X. Em janeiro do ano que vem ele vai valer Y. Eu também estou perdendo. É esse o pensamento. Pois é, mas é isso que eu falei. Você pega algumas categorias como profissionais de educação, eles estão tendo ganho real. Né? Nenhuma categoria de servidor, no Brasil inteiro, é o maior ganho. E aí ameaça entrar em greve. É o maior ganho. O servidor que então, é um servidor que eu não gosto. Eu acho que a sociedade precisa observar isso, porque assim, você que trabalha na iniciativa privada, qual é a perda do poder de compra do seu salário? Em qualquer área. Né? Quem trabalha, os seus repórteres aqui no site, os professores lá na faculdade, que o professor João Edson dá aula, você que está aí, que trabalha no escritório de contabilidade, você que é pedreiro, enfim. Quanto que valia o seu salário um ano atrás e quanto que ele vale hoje? A crise, André, é real. Aqui fora do governo, na vida real, a coisa é diferente. Né? Então, assim, nós... Sem contar que o nível de salário é menor. Veja, eu vou repetir. Nós não concordamos com a demonização do servidor e do serviço público como há uma corrente na rua. Nós acreditamos no servidor, reconhecemos o papel fundamental que ele exerce. Sem o servidor não existe Estado. O Estado é uma figura figurativa mesmo, fictícia, ele não é material. O que materializa o Estado é o servidor, que faz a ação do Estado acontecer. Então nós temos esse respeito, inclusive na condição de servidores. O servidor número 1 do Estado é o governador, né? E os secretários são servidores ainda que temporariamente, né? A gente, no meu caso, alguns até são servidores efetivos de carreira, mas a maioria não é. A gente terminando a experiência aqui, o nosso trabalho vai voltando para a vida real aqui fora. Nós reconhecemos muito e homenageamos o servidor. Porém, nós precisamos também que o próprio servidor compreenda essa dimensão dupla dele, que ele é servidor, mas também é cidadão, né? Porque se nós fazemos esse reconhecimento, fica mais fácil nós cobrarmos também um melhor entendimento do não servidor que está aqui fora demonizando o servidor. Nós não podemos ser inimigos, nós precisamos ser parceiros, aliados, né? Esse é o entendimento que, a nosso ver, ao ver do governador Pedro, do governo de Mato Grosso, deveria prevalecer. Agora eu sei que é muito ideal isso, muito idealista. Aí vem os sindicatos X, Y, Beta e Gama e faz essa muvuca toda, com o perdão do termo aí. Mas, né, faz todo essa algaravia, né? Esse barulho todo aí em cima do governo, quer dizer... Eu acho que aí cabe, inclusive, a imprensa e a sociedade... Não tem bonzinho, é isso, né? Não tem bonzinho. Esclarecer isso, né? Eu quero colocar, tem alguns complicadores nesse caminho. Eu não sou totalmente leigo em economia. O senhor não é leigo em nada, professor. Não, mas tem área que eu não sei nada. Mas economia eu conheço um pouco, embora eu ainda navego de forma rasa, não é de forma profunda. O que ocorre? Os estados brasileiros... no ano passado não conseguiu fazer a reposição. Tá? Houve até estado que prometeu. Quase nenhum. Né? Não, tem estado até hoje, professor, que não pagou o 13º. Exato. Rio de Janeiro que não paga sequer o salário. Rio de Janeiro é exemplo disso. O que aconteceu? Nessa passagem agora, os estados conseguiram uma estabilidade. Uma estabilidade de arrecadação, só que aumentaram a sua dívida. Então, esses estados, e aí nós estamos falando de 21 estados, eles não têm da onde tirar para fazer reposição. Então, de 20, 21 estados, não tem da onde tirar. Por quê? Eles não conseguiram aumentar a arrecadação, mas aumentaram a dívida. Se não conseguiram pagar quando a dívida deles era menor, agora com a dívida maior,
terão dificuldade de fazer isso. As instituições representantes dos trabalhadores, usando uma forma genérica, toda vez que usam genérico, significa que é 50%, 51% a mais, não significa ser 100%, eles têm uma característica ideológica partidária. O momento nacional, o mês de junho e de julho, provavelmente, que mesmo que venha a ter uma queda aí no início de junho do presidente Temer, tendo uma queda vão ter 60 dias ainda de uma certa turbulência. É um momento onde a disputa e a briga pelos direitos do salário, o direito da RGA adquirida, ela vai misturar muito com a possibilidade de você aglutinar pessoas, fazer uma briga maior, que é ideológica, partidária, em relação ao presidente da República. Perfeito. Qual o impacto disso dentro dessa discussão nesse dado momento? Vocês têm algum... Não, temos e ela é gritante, né? Eu imagino que o André, agora há pouco, tenha se referido ao Garavi, à bagunça, né? E aí, particularmente, eu imagino que ele estava falando de um caso concreto ocorrido em Rondonópolis esta semana. O governador vai à cidade para anunciar um sonho da cidade há décadas, que é ter ali um campus da Universidade Estadual de Mato Grosso, vai dar essa boa notícia. Um dia depois em que o governo anuncia o cumprimento do pagamento dos 7% de ganho real aos trabalhadores da educação, e eles lotam lá o evento em Rondonópolis para fazer protesto político, politizando. Eu acho que isso é um desrespeito às demais categorias, inclusive, de servidores. Né? É um desrespeito à comunidade escolar. O alvo era o governador, mas eles acertam, o tapa é dado na cara da sociedade. Né? Eu vi, por exemplo, matérias na imprensa nacional dessa semana mostrando líderes do Movimento Sem Terra morando em apartamentos que valem milhões de reais. Nós temos dados aqui que mostram, por exemplo, que mesmo quando os servidores vão mal, os sindicatos vão muito bem, obrigado. O Estado repassa para os sindicatos mais de 8 milhões por mês, que é um dinheiro dos servidores para eles. Isso é uma excrescência, né? Mas, enfim, respondendo objetivamente, isso nos preocupa o momento brasileiro, que você lembra bem, é um momento extremamente delicado. Grave, né? muito O grave. que está acontecendo no Brasil essa semana aqui, né? de quebra-quebra em Brasília, de incêndio de prédios mesmo. públicos, Vamos rasgar logo de violência, né? Contra as pessoas e contra a polícia, que também a polícia, tem que entender que é formada de pessoas também, né? O militante, o manifestante não quer ser reprimido, mas ele atira pedra, atira a própria CUT também na polícia. rechaçou isso, né? Então, assim, esse ambiente, ele é devastador. E por que o que eu acho que é o mais grave desse ambiente é que ele nivela para baixo tudo. E essa generalização pobre, ela é perigosa, porque ela é fascista, né? Ela gera a sensação de que é preciso uma intervenção militar, por exemplo. Tem muita gente pedindo militar. E isso foi o fascismo, o nazifascismo na Alemanha, na Itália, que contaminou o mundo e é uma das páginas mais vergonhosas e sangrentas da história da humanidade. E aí abre caminho para os Bolsonaros da vida. Kleber, para ser mais objetivo, os sindicatos, a partir desse anúncio que a RGA não será paga numa única parcela, já está ameaçando greve para junho, para o mês que vem. André, assim, eu quero acreditar que vai prevalecer o bom senso e o senso de responsabilidade. Né? O que o governo vai fazer para tentar? Nós não temos muito o que fazer. Nós não temos muito o que fazer. Manobra aí. Nós não temos muito o que fazer. Eles alegam, inclusive, a falta de diálogo. Nós sabíamos de antemão qual era a reivindicação. A reivindicação era inata, né? Era pagar numa única parcela, agora na folha de maio. Não há condições. Nós estamos dizendo aqui, você que está nos assistindo, faça uma pesquisa no Google, pergunte quantos estados estão com atraso de salário hoje. Mato Grosso não está com atraso de salário. Eles falam que está, mas isso é um truque de comunicação, para não dizer uma manipulação. Dentro do próprio lei mês, como diz era que o até Estado o quinto dia útil. Até o 10º dia corrido. O 5º dia útil é regra para a iniciativa privada, para o setor público até o 10º dia corrido. Nós estamos pagando. O governador Pedro Táxi não atrasou um dia de salário. Não é verdade, gente. A verdade é fácil de ser verificada. Muito embora eu tenha lido há uns 5, 6 anos atrás um texto muito interessante do Paulo Coelho, de uma pesquisa que ele fez, isso na Europa e nos Estados Unidos. Né? Todo mundo diz que são, né, sociedades mais evoluídas, com
com educação, etc. e tal, que, entre jovens, que 90% dos que entravam no Google para fazer pesquisa não entrava na segunda aba de pesquisa, só entrava na primeira. Ou seja, a primeira resposta que já vem... está ali como verdade. E aí a turma já aprendeu a lidar com isso, impulsiona e tal, então a gente compra muita mentira também no Google. Mas vai até a página 3, pelo menos, né, nas pesquisas, que a verdade hoje é acessível a qualquer pessoa. Então eu lamento que alguns mintam e mais ainda que muitos acreditem na mentira, porque é muito fácil verificar tudo. Então voltamos objetivamente. Nós não estabelecemos um diálogo há mais tempo, e existe diálogo sim, vários secretários se reuniram com as suas categorias, porque tem algumas categorias no Estado que são transversalizadas. Você pega o Simpag, que é dos analistas, né, que é da área meio, eles estão em 100% das secretarias. Então aí a interlocução tem que ser lá na gestão, né? Não dá, mas você tem outras, como o pessoal de segurança pública, tem o secretário, Cefaz, o secretário Gustavo dialogou sim, INDEA, INPAE, também os secretários já dialogaram, a gente tem, até eu já entrei nessa, fui um dos interlocutores. Agora é óbvio que nós não tínhamos condições de apresentar nenhuma proposta, porque a gente estava esperando as mudanças anunciadas pelo governo de Temer em relação a teto de gastos, etc. e tal, recuperação dos estados. Que não vão acontecer mais. Não, algumas já aconteceram. O teto de gastos já está aí, já está aprovado e afeta. Tem um monte de coisas vão parar, né? E afeta. Agora, assim, já está a legislação aprovada, né? A menos que mude a legislação. Agora é que nós ganhamos a condição de fazer isso. Fechou o quadrimestre para a gente poder, com responsabilidade, dizer, olha, vamos pagar, mas não vou pagar agora. Então, vamos pagar parceladamente. E engraçado, gente, é que, por exemplo, na lei do Sintep, né, que vai recompor 100% dá um aumento real de 100% deles em um período de anos. É uma lei que foi aprovada no governo anterior para a gente cumprir, não houve greve. Ninguém fez greve. Ninguém fez greve. É um tipo de rouba mais faz terrível esse, se você leva em conta que são profissionais de educação. Que são as pessoas que estão influenciando na consciência dos nossos filhos. Defender esse tipo de rouba mais faz é um tipo de rouba mais faz, é um tipo de oportunismo que, gente, pelo amor de Deus, vamos refletir sobre o que nós estamos fazendo. É aquela coisa de farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu diria que até um conceito nacional. Corrupto bom é aquele que me ajuda. Né? Então, assim, é o corrupto de estimação, né? Essa discussão está aí. Então, assim, nós não vimos essas lideranças ideologizadas e politizadas fazerem greve ou protesto ou manifestação, ou virem a público denunciar as mazelas e a corrupção que graçou no governo passado de maneira absurda. Absurda, a gente não viu onde estavam essas pessoas, né? Então, assim, hoje nós temos a sorte de sermos governados por um governador que é uma referência ética para o Brasil inteiro. Tentaram de toda maneira imputar ao governador Pedro Táxi a pecha de corrupto, não conseguem. Não cola. Tentam agora imputar outras pechas de autoritário, de não sei o quê. Não conseguirão também, porque a verdade pode até demorar um pouco, mas ela prevalecerá. Ela prevalecerá, né? E o nosso esforço nesse momento, ele não é ideológico. O governador não está pensando na próxima eleição, ele está pensando com a responsabilidade de quem tem que gerir o Estado, de quem tem que pagar o RGA se for possível, mas tem que garantir o funcionamento dos hospitais. Se ele vai sangrar daqui até 2018. Olha, preocupar, a gente se preocupa, evidente, não vou ser hipócrita, quer dizer que a gente não tem nenhuma preocupação. É óbvio que ninguém gosta de sofrer desgaste de imagem, ninguém gosta de ser criticado desrespeitosamente, como tem acontecido. Agora, o que é mais grave é que esse desrespeito hoje, meus amigos, ele não é só em relação ao governador Pedro Táxi. Acho que o Brasil vive hoje, talvez o mundo, mas especialmente o Brasil, vive a grande crise que o Brasil vive, na verdade, é de autoridade. A autoridade precisa ser refundada. Desacreditada, né? E eu digo isso, inclusive, com muita tranquilidade, e falo não na condição de secretário, vou me permitir falar isso na condição de jornalista, de cidadão. Ela começou... Isso me tocou profundamente lá atrás, o dia que o Arthur Vigílio, então senador do PSDB, disse da tribuna do Senado que ia dar uma surra no presidente Lula. Eu acho que começou ali
essa falência da autoridade, da instituição. Acabou a instituição, né? Aí depois veio o ACM Neto, veio não sei o quê. Aliás, o próprio Arthur Virgílio encheu a esposa de pancada lá. Ele é maludo mesmo. Ele, se tivesse a oportunidade, talvez tivesse dado uma surra no ex-presidente Lula. Ele que é Mas prefeito de Manaus. ele que hoje é prefeito e que deve estar vivendo Sim, todo esse impacto dessa posição. a contra-ofensiva do que ele mesmo provocou lá atrás. Então, não é ser autoritarista, não é ser autoritário e nem defender o autoritarismo. Autoritarista não existe, me desculpem. Mas assim, é a gente entender que mesmo no pior debate, nós devemos ter honra e respeito. Porque o desrespeitado hoje é o governador Pedro, é o deputado estadual, amanhã pode ser você. A notícia da semana agora é que o governador tirou 70 milhões que seriam para ser usados na folha de pagamento para fazer repasses para a saúde. Até que ponto isso prejudicou essa questão da RGA? Tá, vamos repor de novo aqui, tem muita confusão no ar, né? Não existe uma rubrica dentro das finanças públicas assim. Não é um dinheiro carimbado. Conta para salário, só existe conta salário no banco de nós servidores que recebemos. O que existe no Estado é a fonte 100. O salário sai da fonte 100. Os investimentos, a maioria deles com recurso próprio, sai da fonte 100. Então o que você tem carimbado é assim, por exemplo, recurso do VLT, resultado de um empréstimo feito junto ao BNDES, não pode ser. Aliás, o dinheiro está na conta à disposição do governo, mas não é na conta do governo, está numa conta da Caixa Econômica. E para pagar tem um procedimento muito rigoroso, auditado, aí a Caixa Econômica paga. No caso do salário, não, ele sai da fonte 100. É a principal fonte, é o caixa do Estado. Na realidade, é o único caixa que o governo consegue manipular e trabalhar com ele. Manipular no sentido de utilizar segundo a sua conveniência administrativa. As demais, ela é feita pelo princípio tem destinação, medição e relatório. Perfeito. Agora, objetivamente, André, ao decidir zerar o déficit da saúde deste ano, o que é esse déficit? Atraso nos repasses para as unidades de saúde. São 30 milhões que ficaram para a contratação de serviços. Hoje nós temos 7 hospitais regionais. Cada um tem um modelo de gestão diferente. Isso é uma herança que nós recebemos. Mas em 2 anos e 5 meses não deu tempo de resolver. Tem coisas que não vai dar tempo de consertar em 10. Viu? Porque você tem que arcar com o tem anterior, coisas que não vai ter como consertar em 10. Mas agora o governo está muito confiante, né, que acertou, o governador Pedro acertou e muito na escolha do secretário Luiz Soares. Ele já entendeu a complexidade da saúde pública, sabe? Muitíssimo experiente, já foi secretário em Cuiabá, que também é o maior sistema de Mato Grosso depois do Estado. Esse foi em termos de atendimento é o maior, né, porque é o que tem as maiores unidades de saúde. Foi para Várzea Grande no ano passado e tirou a saúde de Várzea Grande das páginas policiais em 3 meses. Né? E nós acreditamos que isso acontecerá agora também. Agora precisa de dinheiro, porque sem dinheiro ninguém faz mágica. Não dá em árvore. Então precisa pagar 162 milhões de déficit para atualizar, para ninguém anunciar. E já virou também uma coisa importante de ser dita, é que assim, esta confusão na saúde, esse emaranhado de coisa, ele é muito útil para quem ganha dinheiro com a saúde. E tem muita gente que está milionária ganhando dinheiro de forma inclusive ilegal na saúde pública. Isso não é um assunto novo. O Fantástico, agora que está famoso por aqui, ano passado fez uma série de reportagens sobre as 1001 maracutaias que existem na saúde do Brasil, de órtese, de prótese, de judicialização, que é uma praga. Aliás, o governador já tratou desse tema com o presidente do Tribunal de Justiça algumas vezes, né? Desde o anterior. O prefeito Mauro, quando eu trabalhei na prefeitura, também levou, inclusive teve uma discussão bastante avançada, intermediada lá no Tribunal de Justiça pelo desembargador Marcos Machado, porque no meio dessas judicializações pede-se muito dinheiro na saúde também. Então é o seguinte, precisa pagar 162 milhões. Não dá para todo dia uma unidade ameaçar fechar a porta. Hoje é Sorriso, amanhã é Alta Floresta, depois é Cáceres, depois é... E aí o governo vem aqui e sai correndo para arrumar dinheiro em qualquer lugar, põe. Então assim, vamos resolver isso. O governador falou, eu não vou mais admitir isso. Eu preciso de 162 milhões. Como é que vai arrumar onde? Fala, eu não tenho esse dinheiro todo. Falou, não interessa. Pega, você tem quanto? Eu tenho tanto, ainda falta 100 milhões para a folha. Pega, paga o dinheiro da saúde e vamos achar alternativa para pagar os outros compromissos.
é o que ele fala sempre, governar é fazer escolhas. Sim. E a escolha do governador, que sempre tinha sido a saúde, mas infelizmente ele não tinha ainda conseguido acertar no planejamento disso, né? Agora que ele tem um planejamento na mão, que ele tem um secretário que domina a pasta, não é nenhuma crítica aos ex-secretários, ao secretário João Batista, que eu tive a felicidade de conviver com ele durante uns 3 meses, que eu fui para o governo já também no final do ano passado. É uma figura humana extraordinária, uma pessoa decentíssima. Mando um abraço até ao secretário João Batista, se ele tiver ou puder nos assistir. Não é nenhuma crítica ao Bermudes, aos ex-secretários. Mas não adianta ser pessoa decente, ele tem que ser competente. Mas assim, nem discuto a competência também. O importante é o seguinte, hoje nós temos muita segurança de que pegamos a descaída da mesa. Quem é cuiabano vai entender. Eu aprendi esse ditado aqui em Cuiabá, é alusiva ao jogo de sinuca, né? A mesa descai, enquanto você não pega a descaída, você não acerta. Nós já temos um planejamento. Não há dúvida que o Luiz Soares foi escolher mais. Isso é importante dizer. Nós já temos um planejamento para estabilizar, veja, eu estou dizendo estabilizar a situação da saúde. Eu não teria a leviandade de afirmar aqui que nós vamos resolver o problema da saúde. Não se resolve o problema da saúde no Brasil isoladamente. Eu quero aproveitar esse gancho aí para a gente encerrar essa questão da saúde, Kleber, para tocar no ponto de um médico lá de Sorriso, do hospital regional, que chorou na televisão, viralizou no WhatsApp, e aí depois descobriu-se, aqui o repórter MT publicou isso, que ele é dono de uma empresa que presta serviço para o hospital e que recebe do Estado. Isso é ilegal, ou eu estou enganado? Isso inclusive tem que ser apurado agora pelo governo, né? Porque ele tinha tudo do servidor proíbe isso. Ele tinha 3 vínculos. E aí ele deu uma declaração na rádio local lá dizendo que ele tinha esquecido que ele era dono da empresa. Que leva o nome dele. Que leva o próprio nome dele como razão social. Olha, pelo amor de Deus. Recebeu 3 milhões e 200 mil reais em 2 anos e 4 meses. Ele é parente do ex-presidente. Que não é dele, né? O sítio não é dele, a empresa não é dele, enfim. Então, gente, assim, esse é um assunto que eu confesso a vocês... Como é que está a apuração disso, Cláudio? Não, a gente tomou ciência desses fatos agora, né? Então, as apurações vão acontecer, salvo engano. O deputado Gilmar Fabrício disse que ia solicitar a intervenção do Ministério Público no caso. O governo tem os mecanismos próprios de instaurar um PAD, que é um tipo de investigação tem lá, de inquérito, que tem interno, para casos de servidores. Primeiro assim, eu sinceramente não acredito que ele tenha chorado de propósito, para enganar. Eu acho que ali, quando ele falou... Pode ter se comovido. Eu fiquei comovido com o choro dele. Eu senti que ele estava impotente diante da... E às vezes eu tenho vontade de chorar. Eu tenho vontade de chorar quando eu vejo situações que o governo precisa resolver, desde a prefeitura, assim. Mas de verdade, eu já tive que segurar, porque tem hora que dá um desespero de calma. Porque você tem o que é pior de tudo, né? Porque você sabe que a situação é grave e você sabe que muita gente que poderia estar contribuindo para resolver o problema está contribuindo para agravá-lo, para botar fogo no fazer centro. Exploração política. Os adeptos, eu já disse, eu vou dizer isso aqui, do quanto pior melhor. Né? Isso é o que mais dói na gente. Então, assim, eu não acredito, ficaria muito desapontado se eu descobrisse lá na frente que aquilo foi um teatro. Não acho que tenha sido. Acho que todo mundo ficaria desapontado. Não acho que tenha sido. Acho que de fato ali ele se comoveu como médico. Tinha outras coisas ali que nós estamos apurando. Por exemplo, a imprensa de Sorriso já descobriu que não faltava comida na unidade, como a ex-diretora dizia que faltava. Então precisamos entender o seguinte: aquela unidade ela era administrada por uma OS licitada pelo governo anterior, foi quem implantou as OS aqui. No caso de Sorriso eu não tenho certeza, mas me parece que o próprio governo anterior decretou uma intervenção na OS, então o Estado nomeia pessoas para intervir naquilo e tocar, e ele acaba virando diretor técnico do hospital nessa relação confusa, porque quem gere o hospital era a OS, não era necessariamente o governo, entendeu? Então, assim, os vínculos aí, eu preciso, confesso a vocês que eu não tenho a compreensão necessária hoje, jurídica,
para afirmar se era de fato ilegal os vínculos que ele tinha. Agora, eu acho que é uma informação relevante sim, que apesar da angústia, da dor que ele eventualmente estava sentindo, ele ganhou muito dinheiro da saúde pública. Foi 1.800.000, né, no ano de 2015, 900 e uns quebrados em 2016 e 510 mil esse ano. 3 milhões e 200 no total. 3 milhões e 200. Aí ele alega o seguinte, que a empresa dele, e isso também pode ser verdade, então assim, eu acho que é preciso dar a ele o benefício da dúvida, ouvi-lo com calma, é uma empresa que prestava serviço de cirurgias, né? Não sei se cardiológicas, neurológicas e tal, que seria uma forma na relação da OS com a empresa. Ele pode ter? Pode. Ele pode. No caso de serviço médico e professor podem ter duplo vínculo, etc. e tal. A rigor, eu não... E quem trabalha, presta o serviço, tem direito a receber. Até aí tudo bem. Agora, as pessoas hoje, nesse modismo que está, né, a gente está meio como vida de gado mesmo assim, né? O vaqueiro aponta para um lado, vai todo mundo, né? E isso é ruim, né, João? Porque isso tira a criticidade do pensamento médio da e sociedade. diminui a profundidade da análise das coisas. Não tem nenhuma profundidade. Então, o Brasil já era o país das celebridades instantâneas. Com essa evolução das comunicações, com redes sociais, nós temos uma praga, né? Personalidades. Então, assim, ele, num dado momento, ele virou o símbolo da falência da saúde de Mato Grosso. Paladino, né? É porque, de fato, um médico chorada, que de fato é comovente. Só que é direito da sociedade saber que aquele médico, mesmo se comovendo, etc. e tal, ele ganha muito dinheiro. E ainda que não tenha sido ele sozinho. Eu ouvi uma entrevista que ele deu lá para a Rádio Sorriso, que tem vários médicos que receberiam através daquela empresa, né? Aí já não é um problema nosso, é um problema dele, ele que tem que explicar. Mas a razão social da empresa é o nome dele. O fato é, ele recebeu mais de 3 milhões em 2 anos e 4 meses do estado de Mato Grosso para prestar serviço naquela unidade hospitalar na qual ele era diretor técnico, ou foi por um período, além de ter um terceiro vínculo de ser servidor de carreira do estado. Precisa ser apurado, sim. Isso aí vai ter que ser muito bem explicado, senão vai ficar feio. Com certeza, mas agora será, né? O Estado vai abrir um PAD contra ele? Será instaurado o PAD. Ele é servidor público de carreira do Estado. Lá na controladoria, sem prejuízo de eventual ação civil pública, se o Ministério também entrar no assunto, de inquérito policial, enfim, tudo será esclarecido. O mais importante, todavia, é que nós já solucionamos os problemas de lá, a mobilização que eles fizeram na última sexta-feira, essa sim já foi totalmente politiqueira, né, porque a solução já tinha chegado, já tínhamos pago parte dos fornecedores que estavam em atraso, lavanderia já estava bastante equacionado, o fornecimento de alimentos já estava equacionado, de alguns outros insumos o Estado remaneja, enfim, já estava solucionado, paliativa. O governo, isso é importante, André, o governador, nós vamos dar uma nova coletiva na começo da semana que vem para anunciar essas medidas emergenciais aí, da saúde, que ela vai ser dividida em 3 fases. A emergencial, que é essa de curtíssimo prazo, até o final da semana que vem, a intenção do governo é zerar esse déficit de 162 milhões, né? 70 já foram liberados para a secretaria que estava processando esses pagamentos até a última quinta-feira, na sexta deve ter subido um pouquinho, talvez uns 80, metade do problema já estava resolvido. E o dinheiro não está todo na conta da saúde, porque a saúde não dá conta de fazer todos os pagamentos ao mesmo tempo. São centenas, talvez até milhares de documentos fiscais, de fornecedores que você tem que fazer um por um, não é tão simples assim. Mas até o final da semana que vem, muito provavelmente, isso estará até o dia 2, né, que é o dia 2 que o governador fala, será equacionado. Essa é a medida de curtíssimo prazo, emergencial. Outras medidas de médio prazo, né, e as de longo prazo, que passarão por essa mudança na legislação, para a gente redefinir novas fontes de financiamento, né? Isso é que é importante. Nós encontramos o caminho e vamos virar a página nesse assunto da saúde. Eu diria a você que a nossa expectativa é que vocês não tenham mais isso como pauta principal a partir do segundo semestre desse ano, né? É um grande desejo nosso que você nunca mais tenha que dar uma manchete. Tomara. Que o médico chorou porque não sei. O médico chorou, até eu acho que é pequeno isso no contexto, mas que uma pessoa morreu por falta de atendimento,
que uma unidade fechou por falta de pagamento. Eu acho que saúde é lidar com vida, né? E é isso que é o mais importante. O resto é menos importante, ainda que seja Falando nisso, importante. os hospitais filantrópicos, que têm um grande papel bastante relevante, ameaçam parar o atendimento. Eu vi também essa E notícia. Entra nas medidas de médio prazo. Não é. Até porque o filantrópico, ele é uma rede, eles têm um nome isso lá na saúde, é uma rede complementar à saúde pública, Sim. né? Ela não são unidades, tipo a Santa Casa de Santa Cuiabá. Casa. É um hospital importante, bicentenário 100% SUS, e filantropia. tal, mas eles não vivem sem o aporte financeiro do Estado. Não vivem, né? Não no caso dos hospitais, não no caso da Santa Casa de forma alguma. Eu tenho o maior respeito pela história da Santa Casa e pelas pessoas que gerem a Santa Casa hoje. Eu conheço pessoalmente o doutor, me escapou o nome, que é Preza. Antônio Preza, né? Que eu conheço há muitíssimos anos. É um homem extremamente decente, honrado, de bem, um excelente profissional. Com certeza. Mas assim, já houve também, inclusive CPI no Congresso Nacional, da tal da famosa filantropia, que tinha virado no Brasil filantropia. Na área de saúde, na área de educação, etc. e tal. Então essa rede complementar, ela é importante para o Estado. Por exemplo, pessoal, quase que 100% dos partos que o SUS financia em Cuiabá e Várzea Grande são no Hospital Santa Helena, que é a rede privada. Sim. Essa é a rede complementar. Então você tem os filantrópicos, você tem os privados, sem eles, e talvez com eles seja o melhor caminho também, né? Porque até para pagar preço justo, né? Enfim, mas a gente tem que solucionar. Isso deve entrar nas soluções de médio prazo, e as de longo prazo incluem aí novas unidades, tipo o Pronto-Socorro de Cuiabá e etc. né? Essa é a discussão mais longa, mas eu defendo o aliviar do Estado, porque eu acho que um dos grandes problemas, o que mata o Estado, a corrupção é um mal, ele tem que ser, mas o que mata o Estado é o inchamento constante do Estado. Num país capitalista, você não pode ter um modelo capitalista de produção e um modelo socialista de assistência. Sim. Nós temos essa loucura. Aí você cria um estado paquidérmico. Com uma constituição parlamentarista com regime presidencialista. Essa coisa não Exato, funciona. não funciona, a perfeito. conta não fecha. Mas, claro, eu vou tocar no ponto que também é polêmico e fala muito de dinheiro também, né, professor? Os duodécimos dos poderes, uma pendenga danada que os poderes estão com o Estado, alguns não abrem mão de receber, alguns não abrem mão de reduzir, não abrem mão de receber o valor atual, o governo propõe uma redução, mas enfim, como é que está essa negociação, Kleber? Olha, esse é um assunto até que eu não tenho muito acúmulo, eu não tenho os números aqui, por exemplo, para informar, né? Eu vou admitir isso logo, não gosto de engambelar Sim, ninguém. mas o governo propôs uma redução. Não, o que o pra governo poder propõe é o seguinte, gente, equacionar a o crise Estado, financeira. o governo não é formado só pelo Executivo. Exato. Né? O governo é uma coisa, o Estado é outra, eu sei, mas assim, eu acho que para o objetivo aqui de entendimento, podemos entendê-los como sinônimos. O Estado é governado por 3 poderes. É o Executivo, que executa, arrecada e executa. O dinheiro sai só do Executivo. O Legislativo, que fiscaliza e gera legislação e etc e tal. E o Judiciário, que resolve o conflito dos outros, né? Mas o Ministério Público, que não é um poder, é um órgão auxiliar e etc e tal. Se o problema é de todos, se a falta de dinheiro é real, e ela é real, e ela atinge todo mundo, não é justo que só o Executivo tenha que fazer sacrifício. Esse é o entendimento filosófico, político, né? E aí nós estamos discutindo isso, a Assembleia já tem um pouco mais dessa sensibilidade, né? Para a saúde, por exemplo, foi até um deputado numa reunião ontem lá que falou, olha, vamos dar um nome aí, em vez de pacto, vai ser todos pela saúde. Que bonito. Eu acho que seria isso. Agora, é evidente que o chefe do poder também tem as responsabilidades deles. Por exemplo, o Judiciário tem ainda uma grande pressão de ampliar as comarcas, de ampliar o número de magistrados, para que a justiça chegue a todo cidadão, né? Mesmo no lugar mais remoto lá no estado, precisa de dinheiro. E eles têm um planejamento para isso. Eles se planejaram em função de uma lei orçamentária, de uma LDO, de uma LOA que foi aprovada com certa antecedência. Nós precisamos reconhecer isso. Então é preciso que esse ato seja espontâneo e a iniciativa seja de cada poder, de ele verificar.
por exemplo, é o que a gente faz em casa, né? Quem está em casa vai nos entender. Olha, eu vou ganhar menos dinheiro, o que eu vou cortar? A gente começa cortando a saída no cinema, o jantar, a festa, o supérfluo, né? Compra um fraldinho. Corta a picanha, assim pega vai. um contrafilé, põe no leite de mamão até uma carne de segunda a mulher. É assim que a gente faz. Então, cada poder precisava verificar e o executivo já fez a parte dela. Até outro dia, e vocês deram isso, a imprensa toda registrou, quando foi inaugurar a nova sede lá da Controladoria, o secretário Ciro deu esse número, que em 800 dias tinha economizado 800 milhões para o Estado. Acho que era mais era 1 milhão por dia de economia, melhorando os mecanismos de controle e redução de custeio. O executivo, aí muitos falam, por que não enxuga as secretarias? André, João, eu vivi isso em Cuiabá. O efeito desse enxugamento, do ponto de vista prático, é nulo, é zero, ou muito próximo de zero. É muito pequeno, né? Assim, eu fui inclusive secretário de 2 secretarias muito grandes que foram fundidas, comunicação e governo. A rigor, nós perdemos ali 10 servidores ou 15 servidores comissionados, mas o resto não muda. Porque você precisa do carro, você precisa da energia, você precisa do ambiente. No custo geral é muito pequeno. Muito pequeno. O que mudou foi a carga de trabalho para os que ficaram. Né? Então, dobrou, às vezes até triplicou. Então, hoje alguns falam, por que o Estado não enxuga, tem 24? Até poderia, mas isso era simbólico. Porque do ponto de vista prático, a economia é muito pequena, né? Já foram feitos o enxugamento importante na qualidade do gasto, na qualidade primeiro da aquisição, então, mas aí, né? E depois na qualidade do gasto. O presidente do Tribunal de Justiça deu declaração que não tem onde cortar. Então se não tem, só ele tem como saber. Não tem onde cortar. Aí eu vou questionar, porque o governo, o que ele fez, o executivo? No lance da RGA. Não vou pagar agora, vou pagar parcelado a partir do ano que vem. Na Justiça, estão os funcionários mais bem pagos de Mato Grosso. Ou eu estou enganado, professor? Os melhores remunerados. E a RGA é integral na conta no mês seguinte do vencimento. Então há essa dicotomia, não tem essa... Não abrem mão de fazer isso também. Olha, pessoal, vou pagar. A RGA é igual o governo pagou, parcelado a partir de janeiro. Então, André, os poderes são harmônicos e independentes, né? Então, assim, nós não podemos invadir a casa do judiciário e dizer, você tem que fazer isso. Muito menos na Assembleia. Eu entendo. O que nós fizemos é uma sensibilização. Exato. Né? Olha, vocês têm algo que vocês poderiam colaborar conosco, é a colaboração, ela tem que ser espontânea. E aí eles vão dizer, já disseram previamente, mas nós vamos continuar essa conversa com eles. O servidor do executivo, que é o menos remunerado desses poderes, que ganha menos, é o que paga a conta. E esses caras não aceitam parcelar, não aceitam perder nada. Nós vamos voltar lá na primeira conversa. Está errado, eu acho. Qual que era a primeira conversa? A consciência do cidadão. Exato. Que o servidor público ele é também um cidadão. Sim. E aí eu quero voltar numa data, todos nós aqui já éramos grandinhos, não faz muito tempo, já tinha alguns fios de cabelo branco. Quando Portugal passou uma crise violenta. Foi aí final dos anos 90, início dos anos 2000, uma crise, já era nos anos 2000, 2004, 2005. Uma crise violenta em Portugal. Os poderes em Portugal e a sociedade decidiu que eles iam cortar do salário deles 30%. E todos fala isso aqui para você. Aí vai entrar a questão. É a ideia do Estado empregador. O Estado não pode ser empregador, ele não é empregador. O Estado se eu trabalho com o Estado, eu trabalho para mim também. Tem que dar educação, tem que dar tudo. Bolsa Família. Mas a nossa ideia é que quando eu trabalho para o Estado tem um dono, como se ele fosse uma empresa. E o Estado não é uma empresa. O Estado, ele é um componente da sociedade, de gerar a sociedade. Então, quando eu efetivo no Estado, quando eu sou contratado no Estado, eu também faço parte de quem sustenta esse Estado e paga o Estado. Eu tenho que ter essa consciência. Se eu não tiver... não tem. Entra a questão. Se não tiver a consciência, se não tiver essa consciência, eu vou pensar que existe um patrão e não é o povo que está pagando, não sou eu. Então, eu tenho que arrancar o máximo desse patrão mesmo que ele vá à falência. Não tem. Como o Estado não vai à falência, o Estado ele passa a crise, mas não vai falir, né? Então gera essa constante. Quando você fala da questão do judiciário, nós temos um problema sério. É necessário ampliar a justiça, por quê? É necessário ampliar o atendimento? Sim, levar todo mundo. Enfim. Aí a minha pergunta, é mais importante aumentar o atendimento da justiça? Quando eu falo de justiça, eu falo de crime, falo de resoluções de conflito, o papel da justiça é mais importante aumentar isso ou é mais importante aumentar a consciência da sociedade para que o conflito não exista?
Eu tenho que ir para a questão da educação. Então eu quero dizer que o judiciário não é mais importante que a educação. Eu ainda acredito muito na Você acha que os poderes no vão bom entrar senso, no senso de responsabilidade. Porque só para a Que Assembleia eles já são demonstraram, 460 milhões por eu não ano, tenho né, os números, Kleber? eu não tenho os números. Mas assim, eu acredito muito na atitude, eles já demonstraram isso em vários outros momentos, tem muitas parcerias em curso hoje em ação que beneficia o cidadão. Vou te dar um exemplo, que é a Caravana da Transformação. O Judiciário tem sido um grande parceiro do Poder Executivo nesse tema, tem ampliado os serviços que eles prestam à população, aproveitando a Caravana da Transformação e inúmeros outros casos, né? Tem agora na SEMA, e o Ministério Público também, vamos reconhecer. Lá na SEMA nós já estamos lá com um volume bastante considerável de recursos a título de compensação financeira, que o governo vai começar a investir isso, numa grande parceria, colaboração, tanto com o Judiciário como o Ministério Público, e a Assembleia eu já fiz aqui, primeiramente até, a parceria que a Assembleia como instituição tem exercido com o Executivo, muito em função da bancada, da atitude da bancada, e é uma bancada heterogênea, né? Muitos até criticam o governador, que ele falava da velha política e hoje... É um puxadinho do muita, governo. olha, Isso. se a Assembleia já não foi independente, não é nesse governo, né? Todo mundo vê, o pau quebra lá e os deputados têm a liberdade de fazer a crítica, inclusive alguns da base, né? Só que nos assuntos mais relevantes a bancada está unida, e em muitos casos até alguns deputados da oposição votam conosco. Então eu queria enaltecer e elogiar em reconhecimento a atitude proativa e de muita responsabilidade, já provada no decorrer desses 2 anos e pouco de governo, dos chefes, né, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, que é uma relação, no geral, muito harmônica e de parceria. Falando em quebrar o pau na Assembleia, eu preciso perguntar, senão vão me xingar. Como é que está a sua relação com a deputada Janaína Rios? Como sempre esteve. Nenhuma, zero? Não, assim, zero não. A gente nunca foi melhores amigos, mas também, pelo menos da minha parte, não somos inimigos. Está zerado né? aquela pendenga toda? Não, porque tem Ela consequências, processo, né? Tudo na vida tem consequências. Eu respondo a um boletim de ocorrência, inclusive já marquei a data, que eu tenho essa prerrogativa de foro, para ser ouvido pela delegada. Será na semana que vem. Fez aquela desculpa formal para ela? Fiz a desculpa, enfim. Mas não foi com a intenção de amenizar as questões judiciais. Do ponto de vista judicial, eu estou absolutamente seguro, porque eu sei o que eu fiz, né? E sou um homem experiente. Para você ter uma ideia, como jornalista, eu jamais fui condenado por nada, nunca cometi crime, ao contrário. Eu, como jornalista, já ganhei várias ações contra terceiros, né? Eu tenho consciência do que fiz e não cometi nenhum crime, e tem também um processo que corre na justiça, né? Ambos por dano moral, por injúria, acho que, sei lá. Isso eu vou tratar lá com o meu advogado, eu tenho um advogado Você se arrepende de alguma forma de Não, eu pedi desculpa. Embate, eu pedi desculpa pelo seguinte, por eu reconhecer que não guardava nenhuma relação à foto que ela mesma ela postou publicou com a denúncia do Grampo. Isso eu reconheço que não guarda relação, nenhuma relação, né? Mas só isso. O resto é politicagem. Eu fui muito mais agredido por ela e pela entourage dela. É isso que eu ia questionar. Eu não agredi, na verdade não tem uma expressão agressiva, nem O que você fez foi um comentário, não nem uma foto. infamante, nem Comentário na injuriante, foto nem de que ofensiva. ninguém precisa invadir a privacidade. Absolutamente. Não, isso eu vou provar lá no processo. Agora, eu sim fui agredido na minha honra, na minha condição de negro, enfim. Não dei o tratamento que ela deu e nem daria, porque nós somos pessoas diferentes, né? Ela é muito mais jovem, eu sou 20 anos mais velho que a ilustre deputada, então a responsabilidade maior é minha, e eu não sou político, né? Na acepção do termo, não sou candidato a nada, eu não preciso fazer demagogia para ninguém, ao contrário. Quem me conhece, vocês me conhecem, e o público também já me conhece de ver, as minhas posturas são sempre muito verdadeiras
eu não me importo também de defender causas impopulares, eu gosto de advogar a verdade, porque eu sou jornalista. Eu tenho um compromisso com a minha profissão que ultrapassa qualquer outra relação que eu venha a ter. Então, o meu compromisso com a verdade, com a ética jornalística, ele é maior do que o meu compromisso de ser secretário. Eu te entendo. Até porque o jornalismo e eu tenho orgulho assim, disso, né? É o que me trouxe até aqui. Quem vai gostar ou não do que você falou. O jornalismo me trouxe até aqui e vai me levar até o final dos meus dias. A experiência em governo é provisória, é momentânea, é uma contribuição que eu tento dar, porque não vale a pena. Secretário. Não vale a pena do ponto de vista do salário, né? São dois verbos, né? Ser e estar. Ser e estar. Agora, Kleber, uma curiosidade minha. Você tem sido o pitbull do governo. Nos últimos... Esse apelido era o pitbull do mal. Você está fazendo para o governo atual o mesmo que você fez para o ex-prefeito Mauro Mendes. Ou eu estou enganado, professor? Acho que não, né? É mais ou menos isso. A postura que você tem é mais ou menos essa. Você vai para o embate, você tem aquela... É a mistura de identidade com necessidade. Exato. Você tem um trâmite político muito bom, você conversa com todo mundo. E a Casa Civil está agora com a saída do Paulo Tax. Ficou... Quem que é o secretário da Casa Civil? José Adolfo. José Adolfo. Então... Há alguma possibilidade de você acabar assumindo também a Casa Civil? Zero. Como já ouvi nos bastidores? Zero. Muitas pessoas associam. Porque já houve isso no passado. A experiência a comunicação da prefeitura, e a Casa Civil. Você assumiu na prefeitura. Assumi a Secretaria de Governo, que é equivalente à Casa Civil. Isso, a Secretaria de Governo é a Casa Civil do município, né? Mas assim, a estrutura de poder, o tamanho não é impossível. Como comparar o 38 com Eu a Bazuca. sempre fui contra. Normalmente, quando acontecem essas propostas de fusão, é da Casa Civil engolir a comunicação. Não, põe um adjunto aqui. Eu acho que esse erro, é um perigo. Os governos não cometem mais, os governantes, eu acho que é um erro você não ter, e não é por status, eu estou secretário, como eu já disse, né? E antes de mim houve vários, depois de mim haverá inúmeros outros. Mas as demandas hoje de comunicação são hoje, inclusive, muito mais fundamentais para o sucesso ou insucesso dos governos. E o sucesso que eu digo não é só eleitoral, político, é sucesso mesmo de conseguir dialogar com a sociedade. Eu acho que o grande papel hoje das secretarias de comunicação, das políticas de comunicação pública, é fazer moderação e diálogo, né? Ou fazer a moderação pelo diálogo. Porque as pessoas, como a gente estava discutindo agora há pouco, elas já têm mecanismos de se informar muito facilmente, né? Eu acho que nós da imprensa, inclusive, precisamos entender isso. Eu digo porque quando eu faço essa discussão, que eu já tive isso concretamente discutindo com alguns colegas, olha, se for para você publicar tudo que está no Facebook, eu não preciso ler o seu veículo. Eu tenho conta no Facebook. Leio, né? Então, assim, respondendo objetivamente, não tem a menor possibilidade do Kleber Lima virar secretário da Casa Civil se o governador Pedro não me quiser mais na Secretaria de Comunicação. Eu volto para a rua, para a vida real. É a única coisa que eu considero que consigo fazer com relativa competência, até porque o secretário Zé Adolfo, a mim me parece que não está segurando o lugar para até chegar outra pessoa. Ele foi nomeado. Paulo Tax não volta mais. Não, acredito que não, né? Acredito que não, até porque ele próprio tinha, segundo o que internamente lá foi dito, ele próprio tinha dado ao governador um tempo para ficar. Ele tem uma grande banca de advocacia que estava sofrendo dificuldades, né, pela ausência dele. A gente não consegue. Eu, por exemplo, isso já é público, eu tive que vender o site de notícias que eu tinha, porque eu já não dava conta de cuidar dele quando eu estava na prefeitura, e indo para o Estado. Pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu trabalhei, apesar dessa carinha de jovem, né, eu já sou um homem maduro, tenho 47 anos de idade e meio. A primeira vez que eu trabalhei na SECOM como repórter de rádio foi em 1995, no governo do Dante Oliveira. Então tem 22 anos isso, né? 22 anos. Naquela época, nós tínhamos aí, se tanto, 200 veículos de comunicação no estado. Hoje tem 1000 e tanto. Juntando tudo, rádio, TV, não tinha site, eu estava começando, né? Era basicamente rádio, jornal, TV e revistas, não tinha mais. Hoje passa de 1000.
dos que nós temos conhecimento. Fora os que acham que são donos de veículos. Fora os que vão surgindo. O então, cara tem um assim, grupo de WhatsApp e fala que é dono de veículo de comunicação. Então eu acho que consigo dar uma contribuição ao governo. E é claro, com toda a expertise que eu tenho, com a bagagem política, com o networking, que a gente acaba emprestando ao governo, networking pessoal. E o governo também é uma relação de retroalimentação. A gente sai do governo com esse networking mais ampliado também, né? Então é onde eu acho que posso dar uma contribuição direta, porque indiretamente, e isso eu queria destacar, o governador Pedro conseguiu construir uma equipe, mesmo com essas mudanças profundas que foram feitas do final do ano para cá, trocou muitos secretários, né? Com a Casa Civil agora, Casa Civil, comunicação, cidades, o gabinete de transparência, saúde, que mais que mudou nesse período? Educação, que já tinha mudado desde a saída do Permínio, né? E foi o Arlindo depois, e planejamento, fazenda, e secretarias importantes, né? Procuradoria-Geral do Estado, olha, já chegamos a 9 de 24, então quase metade, uns 40%, mesmo assim o nível de harmonia interna é tão grande, eu fui tão bem recebido no governo, e todos que chegaram, né, também agora, que isso tem sido um diferencial. No governo passado, por exemplo, nós noticiávamos o tempo todo, não convidem para a mesma reunião de secretariado o Éder de Moraes e o Pedro Natal, por exemplo. Havia uma guerra declarada internamente. Isso comprometia muito o governo, dava ao governo um engessamento muito grande. Isso não acontece nesse governo, né? Isso não acontece, pelo menos nesta formação. Esses dois depois dividiram o céu. A gente perde o programa e não perde a piada. Não se encontraram no governo para se encontraram na cadeia. Tu dizes, né? Não chama para mim a mesma, mas chamaram para a Marcela. Dizer o seguinte, que o secretário Zé Adolfo tem sido muitíssimo elogiado pelo governador Pedro, pelo vice-governador Carlos Fávaro e pelos colegas, pelo grande desempenho que ele está conseguindo. Ele assume a secretaria num momento extremo, talvez o pior momento do governo. Com essa crise complicada, dos grampos. De grampo, um negócio maluco, que nós temos dificuldade de entender. Como é que está isso aí? Não, isso está uma torre de Babel. O coronel Zaqueu foi preso. Nós consideramos da polícia militar. Nós consideramos uma prisão injusta, mas enfim, né, tem um ditado, até o governador disse isso semana passada, decisão judicial cumpra-se, ele sabe muito. Ou contesta-se, né? Eu imagino que estão contestando. Você tem que cumprir, depois você contesta. Cumpre, depois contesta. Enfim, é uma torre de Babel, nós estamos sendo agredidos o tempo todo com vazamentos seletivos. Parece a sensação que está na rua, pela falta de critério que o assunto vem sendo tratado por todo mundo nesse caso, que o Pedro Táxi mandou grampear Dom Pedro I. Essa é a impressão que fica, né? Como eu fiquei com a impressão naquela outra polêmica, que eu atirei a primeira pedra na Maria Madalena. Você está entendendo? Porque assim, é tanta coisa que falam, é tanto delírio, que a impressão que tem é que é o seguinte, 100% dos telefones de Mato Grosso estavam grampeados. Não é verdade, gente. Não é verdade. O que as denúncias são graves, o governador já disse isso, todos nós dissemos isso já há todo o tempo. Qualquer pessoa em sã consciência teria que reconhecer que as denúncias são muito graves, até por isso que depois eu fiz o pedido de desculpas, né, porque não tinha de fato nada a ver uma coisa com a outra. Porém, são denúncias que precisam ser apuradas com o máximo rigor por todas as instituições envolvidas. E esse não é um problema do governo, esse é um problema do Estado democrático de direito, um problema de todas as instituições. Esse é um problema que afeta a credibilidade. Porque aí, se de fato aconteceu, e especialmente na proporção e na linha do tempo que estão indicando, que seria de 10 a 15 anos e até mais de 1000 pessoas, algo muito grave ou todo o complexo do aparato do Estado falhou. Porque para acontecer uma interceptação, você precisa de muitas instituições envolvidas. Você precisa de policiais, você precisa de Ministério Público, você precisa de juízes. Então tudo fracassou. O Judiciário fracassou, o Ministério Público fracassou, as polícias fracassaram e a Polícia Executiva. E a sociedade fracassou, porque se ela convive com essa prática há tanto tempo e nunca reclamou, hoje é muito fácil as pessoas, eu já ouvi. E por que ninguém nunca denunciou? Até agora surgiu, né, um juiz de Sinop, o doutor Mirko,
né, essa semana dizendo que ele já havia denunciado essa prática 4 anos atrás. E daí? O que aconteceu com a denúncia que ele fez 4 anos atrás? 4 anos atrás o governador não era o Pedro Táxi. Não é justo atribuir 100% nenhuma culpa, aliás, disso ao Pedro Táxi até agora. Primeiro porque não foi ele que mandou, não existe sequer acusação disso. Existe um ouvir dizer, né, que ele teria mandado. Né, não dá para você julgar uma pessoa do ponto de vista jurídico e até do ponto de vista da opinião pública por ouvir dizer. Eu acho que este é um caso que não será varrido para debaixo do tapete, né? E os responsáveis identificados têm que ser punidos exemplarmente. Mas você falou que a prisão do Coronel Zaqueu foi injusta. Eu acho que foi injusta. Eu me reservo o direito como cidadão de achar. Mas injusta, eu li a decisão injusta porque ela se baseou em notícia de jornal. O juiz que sentenciou, ele sequer teve acesso à denúncia feita à Procuradoria-Geral da República. Qual a avaliação que você faz da postura do promotor Mauro Zac em relação a esse caso dos grampos? Olha, eu não vou analisar a postura do homem público Mauro Zac, que eu não tenho elementos para isso, não conheço a carreira dele o suficiente, o tenho na conta de boa pessoa. A relação que eu tinha com ele era de social, de jornalista e promotor, mas rasa porque tivemos pouquíssimo contato, mas pelo que li já e conheço a respeito dele, não é uma pessoa que eu pudesse criticar sob nenhum ponto de vista, né? Exceto na relação de parceria, que me chama muito a atenção o fato de que ele foi secretário de segurança. Até mais que isso, né? Ele trabalhou no GAECO durante anos, pelo menos uns 6 anos, com pessoas que hoje ele tenta pôr na cadeia, né? Coronel Lesco, que é um homem de bem, esse eu conheço bem, o gabinete dele, a secretaria dele é contígua à minha, né? E além dele ser negro, ele e o Siqueira, a gente criou uma sinergia muito grande desde o começo, né? Cuiabanos, militares, com carreiras exemplares, que trabalharam com o Mauro Zac no GAECO durante mais de 5 anos, os 3, inclusive, o Zaqueu, o Lesco e o Siqueira, né? Que são 3 alvos, claramente, alvos políticos do Mauro Zac, além do Paulo Táxi, que também era um outro alvo. O Lesco, por exemplo, levou tiro para cumprir diligências com o Mauro Zac, para prender, por exemplo, o Célio, que foi um dos assassinos ou acusados de assassinato. Não, esse é assassino, está condenado, né? Do Sávio Brandão. E assim, eu vou falar por mim, eu não quero julgar ninguém pela minha regra, mas a minha regra é o seguinte: se alguém levar um tiro para me defender, saiba que terá a minha gratidão eterna. E da minha família, dos meus filhos, jamais será apunhalado por mim. Então é muito estranho que o Mauro Zac volte os seus canhões para pessoas que já deram a vida, ou já botaram a vida em risco para defendê-lo. Isso eu acho muito estranho, e neste caso eu fico com quem teve a coragem de botar o peito para defender o parceiro. Eu acho assim, mas esse sou eu, né? Eu, Kleber Lima, que tenho o CPF e tenho o direito de ter opinião, né? Ninguém é obrigado a concordar comigo, mas eu tenho o direito de ter a minha opinião. Nessa dimensão, eu prefiro aqueles que são leais. E aí eu prefiro os que estão sendo hoje apunhalados ou que viraram alvo dele. É isso que eu tenho a dizer sobre o Mauro Zac, por hora. Tá bom, Kleber. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero não ter desapontado os entrevistadores e muito menos ao público, né? O senhor fala demais, mas foi muito bom. Espero que tenha conseguido agregar alguma informação. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.